Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central e antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já pediu algo para o Senhor que era justo, mas isso que vocês estavam pedindo parecia quase que impossível de acontecer, mas mesmo assim vocês não desistiram? Pois é, estou aqui hoje para falar de alguém, de um personagem do Velho Testamento que também desejava algo, era justo, mas era quase que impossível. Mesmo assim, essa pessoa não desistiu. Pois é, gente, estou aqui para falar para vocês sobre Ana. Já ouviram falar sobre Ana no Velho Testamento? Acredito que ela é um dos personagens mais conhecidos do Velho Testamento. E a sua participação é assim bem pequena, mas a sua influência é enorme. Eu tenho certeza que ela inspira muitas mulheres, assim como ela me inspira. Ana sempre me inspirou. Mesmo antes de ser mãe, Ana era uma inspiração para mim e ela continua sendo uma inspiração. Acredito que ela continua sendo uma inspiração para todas as mulheres. Então, Ana, ela era casada com o nome do marido dela era Eucana. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, fala o seguinte: E tinha este homem duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então, exatamente por esse motivo, Ana sofria, porque o desejo dela era de ter filhos. E Penina, por saber que ela não tinha, né, ela sabia, ela via na verdade, né, que Penina não tinha, mas que o desejo de Ana era ter filhos, ela, na verdade, ela era muito malvada com Ana. Aqui no versículo, e provavelmente ela tinha também um certo ciúmes. Vou aqui ler para vocês o versículo 5. O versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: Porém, na verdade, assim, deixa eu explicar um pouquinho o contexto. Todos os anos, eles subiam para que pudesse sacrificar no templo. E aí o que acontecia? Quando ele fazia os sacrifícios, ele dava para sua esposa e para os seus filhos. Mas para Ana, ele dava uma parte assim mais excelente. Acho que a melhor parte, a parte mais excelente, a maior parte ele dava para Ana. E isso fazia com que Penina ficasse com ciúmes. Lembra que eu já tinha falado para vocês a respeito dos ciúmes? Olha só o que acontecia aqui no versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E aí no versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, provavelmente, Penina, ela ficava com ciúmes, então ela ficava irritada pelo fato de Ana não ter filhos, mesmo assim, o marido dela, Eucana, ainda amava mais a Ana do que a ela, que tinha dado filhos para ele, né? Então ela excessivamente ficava irritando Ana. E a Ana, aqui no versículo 7. E assim fazia ele, em ano a ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então, todas as vezes que eles iam ao templo, ele fazia os sacrifícios, ele dava uma parte maior para a Ana, uma parte mais excelente. A outra ficava irritada e fazia isso porque ela sabia que esse era o calcanhar, né? Vamos falar o seguinte, o calcanhar de Aquiles de Ana, e ela ficava irritada e chorava e ela não comia. Mas aí vem a parte que eu mais amo da história de Ana. Então Ana
quando ela vai ao templo, então ela derrama todo o seu coração ao Senhor. E ela faz um convênio. Lembra que eu havia falado para vocês a respeito do que é um convênio, né? Que é um contrato entre Deus e um homem ou um grupo de pessoas. Lembra que eu havia falado? Nós também podemos fazer esse convênio com o Senhor, onde o Senhor, quando é o Senhor que faz, ele estipula as metas. Como deve acontecer? Quando nós fazemos, nós prometemos algo para o Senhor, então prometemos a Ele que se Ele nos conceder, se Ele nos der o que nós estamos pedindo, nós vamos então conceder o que nós então estamos prometendo para Ele. Então, é um acordo, na verdade, feito entre dois lados. Um lado, na verdade, assim, Deus ele sempre vai, Deus ele sempre vai cumprir. Só que nós também precisamos cumprir nossa parte no acordo. Então, aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11, Ana, então, faz esse convênio com o Senhor. Ela fala o seguinte: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, quando Ana ela faz esse convênio com o Senhor, ela derrama toda a sua alma e ela pede, e isso nos ensina algo muito importante. Quando nós vamos pedir algo para o Senhor, nós precisamos ser específicos. Ela pede um filho, mas ela não pede somente um filho. Ela pede um filho homem. E ela fala ao Senhor: Senhor, se você se lembrar de mim e você me conceder essa grande honra de ter um filho homem, eu vou devolver ele para o Senhor. Então, quando o sacerdote, quando ele vê Ana, então ela está orando, parece ela está falando, mas aí ele fica observando ela, então ele verifica que só a sua boca, né, está falando, mas ele não ouve palavras. Então ele chega até ela e ele fala o seguinte, no versículo 14, ele fala o seguinte, no versículo 13 e 14, ele fala o seguinte: porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se movia a sua boca, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então, quando ele olha para Ana, ele pensa que ela está bêbada. Então ele chega e ele repreende ela. Mas Ana, ela responde ele não com grosseria, porque ela não era esse tipo de pessoa. Ela fala: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebo. Não tenha a tua serva por Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então ela fala: eu não estou bêbada, eu estou derramando minha alma para o Senhor. Então, quando ele percebe, né, do que ela está falando, e aí ele diz o seguinte: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Então aqui, essa parte é no versículo 17. Quando ele percebe que ele a julgou mal, ele fala assim: ó, desculpa, de uma certa forma, né? Vá e que Deus te conceda o que você está pedindo. Então, quando ele fala isso, lá no versículo 18, nós podemos perceber que Ana, ela vai, o semblante dela já não está de tristeza e ela inclusive consegue comer.
Passado algum tempo, então Ana engravida e ela tem um filho. O nome desse filho que ela dá é Samuel. Então ela fala o porquê que ela dá a Samuel, porque o significado de Samuel é: tenho pedido ao Senhor. Eu tenho estudado, na verdade, algumas coisas sobre os significados de nomes, e um dia, quando eu fizer esse vídeo, esse é um dos nomes que estará no meu vídeo. Mas o que eu gostaria de parar nessa parte, então, quando Ana ela vai ao templo, ela não vai em qualquer lugar, ela vai na casa do Senhor e ela ora, pedindo ao Senhor esse filho. E o Senhor ouve o pedido do seu coração. E ela tem um filho. Lembra do que eu falei para vocês sobre a questão do acordo entre nós e o Senhor? Então ela fez esse contrato com o Senhor. E o Senhor fez a parte dele, porque ele conhecia a Ana. E ela não deixa de fazer a parte dela. Então ela cuida dessa criança até ele ser desmamado. E quando ele é desmamado, ela leva Samuel para o templo e ela entrega ele ao sacerdote. Aqui no versículo 24, ela fala o seguinte: e havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Então, gente, Ana, ela teve o seu pedido concedido pelo Senhor, e ela também fez a parte dela. Ela o devolveu ao Senhor. E quando que nós devolvemos então nossos filhos? Todos nós recebemos um presente de Deus, que são os filhos dele, espirituais. O nosso papel como mulheres, como mães, é cuidar deles, criá-los e devolvê-los ao Senhor. Todos nós temos esse grande privilégio. Para mim é um privilégio ser mãe, cuidar, educar. E um dia vou prestar contas deles. E nós devemos devolvê-lo ao Senhor. E algo que eu gostaria que... E quem foi Samuel, né, gente? Antes de terminar. Quem foi Samuel? Samuel, ele se tornou um grande profeta. Ele foi o profeta que escolheu o rei Davi. Então, nós, como mães, o que nós estamos fazendo para devolver nossos filhos ao Senhor? Coloca aqui, tá bom, gente?